o maior e melhor Big Brother Brasil da história. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Sim, eu vou comentar sobre essa edição do Big Brother. Então, antes de eu entrar no assunto, se é seu primeiro vídeo aqui no canal, não se esqueça, assine clicando aqui no vermelhinho embaixo e deixe um like, que isso ajuda bastante o canal a crescer, chegar a mais pessoas e ficar cada vez melhor. Eu não assisti todas as edições do Big Brother, eu assisti uma ou outra e eu lembro quase nada de nenhuma delas. Eu lembro muito pouco da primeira de 2002, que tinha o Kleber Bambam. Lembro da que teve a Grazi com Jean, da que tinha o Alemão, a Fanny, a Siri. Lembro também, acho que deve ter sido a 10ª versão, a última que eu vi, lá em 2010, onde o Dourado ganhou, mas depois disso eu deixei de assistir. Eu passei a ser a pessoa que julgava quem via Big Brother para a pessoa que simplesmente não ligava, para agora em 2020 eu voltar a ver, e eu não vi desde o começo. Eu nem assisti, para falar a verdade. Eu comecei a ver um pouquinho depois da Revolução das Mulheres contra os machos escrotos, porque isso pegou a internet, pegou o Twitter principalmente de uma forma que eu falei, deixa eu dar uma olhada dentro dessa edição. E aí, tudo que tinha ali dentro começou a fazer com que eu ficasse capturado pela narrativa dessa história e eu acompanhasse diariamente essa edição do Big Brother, que se mostrou uma das melhores e maiores edições da história do programa, do que eu lembro recentemente, principalmente de como a internet abraçou essa edição e como essa edição levantou diversas questões muito pertinentes pra gente conversar fora do programa mesmo. Eu acho até legal falar sobre o BBB aqui no canal também, pelo fato de que é entretenimento, assim como eu falo de séries, de realities americanos, franceses. Como criador de conteúdo que consome cultura pop, eu acho que é importante falar de Big Brother, ainda mais agora em 2020, pelo fato de que essa edição ela se tornou um marco dentro do que a gente entende como consumidor de cultura pop brasileira, porque, sério, como esse Big Brother cresceu e se tornou de fato um evento dentro do dia a dia do brasileiro, ainda mais agora nesse período de quarentena, é muito equiparável, sim, com Game of Thrones, na época em que, tipo, tinha um episódio e todo mundo ia depois pro Twitter, ia pra internet conversar, debater, discutir sobre o que tinha assistido no episódio, e o Big Brother, ele conseguiu causar esse mesmo sentimento, essa mesma sensação que eu tinha na época que passava Game of Thrones, na época que era bom e que as pessoas realmente se importavam e iam e discutiam e faziam vídeo. Eu passei a acompanhar muito mais o Diva Depressão por conta dos vídeos que eles fizeram sobre o Big Brother, assim como a Maíra Medeiros, do Nunca Te Pedi Nada, que ela fez vídeos de 20, 30, analisando o racismo dentro do programa, analisando o feminismo, analisando personagens, reanalisando pessoas ali dentro. E sério, a forma como o mundo brasileiro virou-se para esse programa e a forma como esse programa foi entregando coisas foi muito incrível. Parece até que era algo de fato scriptado, mesmo que a gente saiba que tipo, é impossível você conseguir scriptar 3 meses de um programa que você pode acompanhar 24 horas por dia. E aí, falando justamente da narrativa do Big Brother, é muito foda ver como ela foi se moldando conforme as coisas foram acontecendo, porque o ideal era o começo, que ia ser tipo os influenciadores que foram convidados contra os anônimos. Aí isso se desenvolveu e escalou de uma forma quando os machistas escrotos se juntaram com aquele plano imbecil, totalmente, enfim, e aí as mulheres se juntaram, teve esse feminismo, essa luta contra aquele machismo, essa sororidade que elas abraçaram, e aí virou isso contra os machos escrotos, que foi muito legal, que quem tava aqui do lado de fora abraçou isso, tanto que eu não tava assistindo nessa época ainda, mas eu lembro que quando o Daniel e a Ivy da Casa de Vidro iam entrar dentro do programa, trazendo informações de fora, tipo, não, vocês estão certas, não sei o que. Eu lembro do Twitter meio que ter parado, porque eles entraram no comecinho da madrugada e todo mundo ficou acordado pra assistir isso. Então você vê que, tipo, o brasileiro estava dando a sua atenção pra esse programa e vendo como as coisas estavam acontecendo ali dentro. E como que isso foi evoluindo pra comunidade hippie, que começou a massacrar o Prior e o Babu, principalmente o Babu, e levantou-se toda essa questão do racismo estrutural, que também gerou vídeos excelentes
tanto da Nathalie Neri, junto com a Carol Pinheiro, e depois da Shongani também, que fizeram vídeos muito legais sobre o assunto, e como essa narrativa ia se moldando, ia se transformando com o passar das semanas, e como isso se tornava extremamente engajante, que você queria estar lá, tipo, você sabia quando ia ter a prova do líder, você sabia quando ia ter festa, você sabia quando ia ter indicação, bate-volta, eliminação, e isso toda semana ia te instigando a continuar vendo, porque você queria que aquela pessoa que tinha que ganhar para mudar o jogo, ela ganhasse, como isso ia transformar e quem ia ficando, como que ia lidando com isso. Foi muito legal. Além de todos os memes que essa versão trouxe pra gente em diversos sentidos, tipo... Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Mais alguma coisa? Frases muito marcantes também. A Manu falando sobre sororidade, o Prior perguntando o que é isso. Ela falou, quando você sair, você pesquisa. E como que isso impacta aqui fora? Porque o aumento no número de pesquisas sobre o que é sororidade aumentou muito. Ou então o Babu, com todos os seus questionamentos, os seus ensinamentos, falando para as pessoas. Ele com o pente afro dele e como que ele exaltou a questão da negritude dentro do programa dele, junto com a Thelma, esse vínculo que os dois criaram, e principalmente o fato de que eu tava torcendo muito pro Babu ganhasse. Eu fiquei até um pouco chateado, tipo, não vou mais assistir, mas eu voltei pra ver a final, e foi uma final muito bonita, muito, tipo, que exaltou essas personagens dentro desse programa, e deu o prêmio para uma mulher negra, que é médica, pra Thelminha, que o fato de que você vê que diversos outros participantes dentro dessa edição, eles colocavam a Thelma muito pra baixo. Tipo, ela é uma planta, ela não vai vencer, planta não ganha, planta sai do jogo, a Thelma não tem nenhuma chance, e aí chegando na final, ela ganha esse programa. Como ela vai servir de inspiração para outras pessoas, por ela ser uma médica numa época em que a gente vive numa pandemia, em que a gente tem que exaltar os nossos médicos, esses profissionais da saúde que estão na linha de frente lutando contra esse vírus maldito. Foi muito marcante isso pro Big Brother, porque numa edição que tinha 20 pessoas, eu acho, tinha 2 negros de pele escura e um deles conseguir ganhar. É muito bonito. E foi um programa que foi muito legal também de ser comentado com os amigos, porque eu acho que a quarentena ajudou no fato das pessoas estarem presas dentro de casa, o que acaba sendo até engraçado pelo fato da gente acompanhar pessoas em isolamento, presas, convivendo. E isso fez com que a gente assistisse esse programa muito e comentasse com os amigos, com as pessoas na internet, que provavelmente se não tivesse acontecendo a quarentena, ainda assim as pessoas iam estar se juntando para assistir esse programa, porque eu assisti sozinho, eu assisti com os amigos, com a Alice, com a Nath, com o Salgado, com a Fernanda, com um monte de amigos meus, e no último mês, antes perto da final, eu assisti um mês inteiro de programa com a Nath, em que a gente parava, tipo no finalzinho da noite, sentava, assistia ao vivo com o Thiago, depois ia pro pay-per-view para continuar assistindo mais um pouco, as festas que ficavam acontecendo a gente deixava, acabava, acontecia coisas, a gente ficava conversando sobre essas coisas que traziam assuntos muito mais profundos, que acabava sendo muito legal, e foi um programa que movimentou a sociedade nesse período, principalmente quando a sociedade simplesmente não podia se movimentar. E dito isso tudo, eu acho que é muito importante também a gente falar sobre como a produção desse programa foi incrível de ter continuado por mais de um mês, mesmo durante uma epidemia mundial em que as pessoas estão de quarentena, ou pelo menos deveriam estar de quarentena em casa. Se for possível, você fique em casa. Como eles mantiveram esse programa, sendo que teve outra edição, que agora eu não lembro de cabeça qual que teve que ter sido cancelado com várias pessoas lá dentro, simplesmente por conta da pandemia. Falaram, olha gente, vamos parar o programa, vamos cancelar essa edição, vocês vão pra casa, vão se cuidar, fiquem bem. Aqui não, eles mantiveram ainda, estenderam mais 4 dias além do previsto para acabar, e a produção manteve-se firme, continuou lá fazendo. O Thiago, ele cresceu muito, ele aflorou como apresentador, mas nessa versão, quando eu comecei a ver, ele ainda tava, tipo, meio Thiago, meio semi-morto. Ele foi, tipo, florescendo durante essa edição, e eu não consigo imaginar o quão é a pressão em cima dele de ter que lidar com esse programa diariamente, de ter que acompanhar 24 horas por dia, porque meio que vira a vida dele, e isso tudo durante uma pandemia mundial, e ele conseguiu manter-se firme. Só no final que você vê que, tipo, ele não aguentou, ele quebrou, ele acabou chorando, e o embargo da voz dele acabou por emocionar também. Tipo, eu fiquei muito emocionado vendo ele emocionado ali, porque, tipo, deve ter sido um peso que ele tinha nas costas meio que caindo de vez, sabe? Porque, tipo, é uma edição histórica, ele conseguiu apresentar essa edição, chegou na final durante uma pandemia e, tipo, foi entregue, sabe? Isso deve ter sido muito
gratificante ao mesmo tempo que um alívio para ele no final das contas. E uma coisa que eu queria muito falar dentro desse vídeo é exaltar o trabalho dos editores dentro dessa edição do Big Brother. Se eu não me engano, são uns 15 ou 16, 17 editores que editaram os vídeos que a gente via nos ao vivos, na televisão e tal. E sério, que trabalho incrível e surreal que eles fizeram. Porque eu não era assim nas edições anteriores, e nessas edições todos os vídeos eles entregavam muito, eram vídeos muito divertidos, muito emocionantes, e principalmente nessa reta final, o que eles fizeram em termos de edição junto com trilha sonora foi inacreditável. Tipo, eu lembro dos vídeos de quinta que foram muito bonitos, de sexta também foram muito, eu gostei muito de sexta. Sábado, que foi quando o Babu saiu, tiveram vídeos ainda melhores, domingo não assisti, e segunda tiveram alguns realmente bonitos. Tipo, depois que a Thelma consagra-se a vencedora, que vem os vídeos de despedida do Big Brother, nossa, sério, essa galera da edição mandou muito bem. E por muitos momentos, como eu sou editor, eu fiquei pensando exatamente o que a Manu pensou lá dentro da casa. Tá, como que vocês editam isso tudo, gente? Como que vocês organizam por pastas? Já fico pensando que esse programa deve dar um trabalho para edição. De fato, essa edição do Big Brother, ela foi histórica e a maior de todas. E talvez isso seja um fato que nunca mais se repita, porque para isso acontecer, foi um alinhamento de diversos fatores. Tanto alguns infelizes e tristes, infelizmente, enquanto outros maravilhosos. É uma coisa que é difícil de você replicar com os exatos mesmos elementos. E por conta disso, eu acho que foi importante fazer esse vídeo sobre o Big Brother para falar como foi uma edição muito boa, muito divertida, e a gente, como criador de conteúdo de cultura pop, eu acho que é importante falar sobre coisas da cultura pop. E Big Brother se tornou uma dessas coisas, se tornou um produto de entretenimento de boa qualidade, porque a gente acaba caindo muito no chavão de criticar o Big Brother, de falar que é uma alienação, que é um pão e circo, mas muitas coisas que a gente consome de cultura pop também são. Então, onde que fica a régua no final das contas, sabe? Eu mesmo queimei minha língua assistindo essa edição do Big Brother depois de uma década de ter deixado de assistir. Falar, não quero mais ver isso. E agora eu vejo o quão boa foi essa edição, e no final não sei nem como terminar esse vídeo direito. É mais para comentar sobre o BBB 20, sobre as experiências que ele trouxe e como ele vai deixar a história. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre Big Brother Brasil 20. Vocês gostaram, não gostaram? O que vocês acharam dessa edição? Qual foi o momento mais marcante pra vocês? Não se esqueçam de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa aquele like aqui embaixo que ajuda bastante o canal a crescer, chegar a mais pessoas, ficar cada vez melhor. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso. Até o próximo vídeo, gente.